Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, está no ar o programa Papo Certo. De segunda a sexta, neste mesmo horário, estamos aqui para falar sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo, saúde, política, trânsito e turismo. Olá, minhas amigas, meus amigos, bem-vindos aqui conosco no Papo Certo. No nosso Papo de Política de hoje estaremos falando sobre as fake news nas eleições municipais de 2024, um tema muito importante. Quem estará trazendo todas essas informações e novidades para nós é o Dr. Edson Moraes Borowski, que ele é advogado, economista e também servidor aqui do nosso Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela presença aqui no Papo Certo. Muito obrigado, Edson. Muito obrigado, Amanda, pelo convite. Estamos aqui à disposição para tratar desse tema que é muito instigante, né? Fake news é uma coisa que envolve emoções, envolve as pessoas acreditarem naquilo que estão compartilhando. É um tema que a gente gosta muito de debater e é importante também trazer informação para a sociedade. Que maravilha tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo ao Papo Certo. Você já sabe, nosso programa é interativo, então venha participar enviando a sua pergunta ou comentário através do 30 29 80 80, que logo após o programa o nosso convidado ele vai respondê-las. E também deixo aqui para vocês o convite de gostaram do tema, então vai lá no nosso canal do YouTube Papo Certo e já compartilha. Agora eu chamo um intervalo de 30 segundinhos e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos e o Papo Certo está sendo transmitido para quase 5 milhões de gaúchos através aqui da Ubra TV e também através dos principais canais digitais NET, Claro Vivo, Tubarão e TVN. Doutor Edson, dando início ao nosso Papo Certo, qual é o maior desafio, então, da Justiça Eleitoral nas eleições municipais de 2024? Bom, a Justiça Eleitoral, desde praticamente 2018, né, nós compreendemos que houve uma mudança significativa no formato de fazer as eleições. A Justiça Eleitoral, como poder judiciário, como justiça, ela sempre esteve preparada para, como qualquer ramo do poder judiciário, para definir aqueles litígios entre partes, né? Um candidato que entrava com uma ação contra outro e tudo mais. No entanto, a partir de 2018, esse paradigma muda, né? Porque nós temos toda uma revolução tecnológica que chega nas campanhas eleitorais e o principal desafio é nos readequar a esse novo paradigma. Então, já nas eleições de 2020, nós tivemos toda uma preparação em relação ao tratamento de campanhas eleitorais na internet. 2022 também os grandes desafios de enfrentar a desinformação e as fake news sobre o sistema eletrônico de votação. E agora em 2024, que são eleições municipais, que tem todas aquelas peculiaridades de municípios menores, né, com poucos eleitores, onde o contato é mais direto, e municípios grandes, como a capital do estado, ou como até mesmo aqui Canoas, em que a internet tem, sim, um impacto muito grande nas eleições.
E, doutor, o senhor considera que as fake news poderão impactar negativamente as eleições municipais de 2024? Sim, infelizmente nós já temos estudos que mostram que desde 2018 o poder da internet ele é significativamente impactante nas eleições. Nós temos as fake news como estratégias eleitorais, sem aqui achar que se criou um novo mundo. A mentira na eleição sempre existiu. Aquele panfleto apócrifo, né? Lembram que distribuíam nas casas, faziam um material sem nome? Isso sempre existiu. Agora, a diferença é que o volume de informações falsas ou as desinformações e as fake news, que a gente popularizou, ela tem um poder muito maior com a disseminação na internet. Hoje, um grupo do WhatsApp, um grupo de Telegram não tem limite. Então, eu posso ter uma comunidade no WhatsApp onde eu encaminho uma mensagem e milhares de pessoas vão receber ao mesmo tempo. Enquanto que em outro momento da nossa história, nós precisávamos, né? Lembram que a gente distribuía panfletos e colocava na caixinha de correio. Hoje o panfleto vai no WhatsApp, vai no Telegram, vai nas nossas redes sociais e chega no leitor instantaneamente. E quando isso não é verdadeiro, a Justiça Eleitoral precisa atuar através dos mecanismos que o Judiciário tem, através da intervenção do Ministério Público, das próprias partes. Ou seja, a Justiça Eleitoral tem que estar preparada para dar a agilidade que esse novo momento precisa, porque efetivamente uma notícia falsa distribuída nos grupos de WhatsApp, ele pulveriza em segundos. E nós precisamos ter essa agilidade. Esse é um grande desafio para a Justiça Eleitoral, porque a fake news realmente ela impacta nas eleições. E doutor, por que as pessoas ainda talvez seja um exagero, porque fake news é algo recente, mas por que as pessoas acreditam, então, nessas mentiras, nessas notícias falsas? Nós já fizemos vários estudos e eu até publiquei um livro sobre isso e a ciência tem compreendido esse fenômeno pelos mecanismos da psicologia. Ou seja, nós temos os chamados viés de confirmação, na qual a pessoa recebe aquela informação e, independente de se é verdadeiro ou não, se aquilo tocou no seu coração, na sua mente e naquilo que a pessoa acredita, em regra, ela compartilha. Ou seja, nesse momento há um disparo de um gatilho emocional no qual a pessoa recebe aquela mensagem, não faz a checagem porque sua mente está concordando com aquela mensagem e acaba compartilhando sem conferir. O nosso desafio é disparar outro gatilho, o gatilho da dúvida. Porque a nossa mensagem sempre, quando a gente trata desse tema, é: na dúvida, não compartilhe. Então, se aquele gatilho chegou na pessoa, bom, essa mensagem aqui eu acho que está correta, eu vou compartilhar. Opa, tem que disparar um segundo gatilho. Essa mensagem precisa ser checada antes de compartilhar. Então, as pessoas acabam compartilhando muito mais pelas suas convicções e, efetivamente, vai ter uma parcela da sociedade que vai compartilhar sem qualquer preocupação. O senhor acredita como é possível disparar este segundo gatilho que o senhor traz aqui para nós? Porque, para mim, isso é muito interessante. O primeiro gatilho é a própria notícia falsa, a fake news. E como seria esse segundo gatilho? É da parte prejudicada, é do poder público, é da justiça? Como seria isso? Os estudos que tratam do tema indicam que esse segundo gatilho é o que nós estamos fazendo aqui. É a educação, é a informação. Falar sobre Ou seja, quanto se combate a desinformação, eu peço até desculpa de falar muito em desinformação, mas é que academicamente nós tratamos o tema como desinformação, mas se combate fake news com mais informação. Então, o que nós estamos fazendo hoje aqui é ajudar aquelas pessoas que em algum momento têm alguma dúvida, né, sobre aquela informação, que ela vá em fontes oficiais, que ela procure aqui nas redes sociais da Ubra TV, procure lá no Papo Certo, procure em espaços que têm a responsabilidade de compartilhar a notícia verdadeira. Então, o segundo gatilho é um mais complicado, é mais demorado, mas é o caminho que nós encontramos para tornar esse momento mais educativo, e é pela educação que a gente acha
que é o caminho. Eu fiz uma pergunta retórica, porque eu imaginava que seria essa a resposta. Muito obrigado. Bom, doutor, o senhor considera que a Justiça Eleitoral ela está preparada para enfrentar essas fake news agora nas eleições de 2024? Esse é uma questão ainda em aberto. Eu acredito que nós estamos nos preparando. Acreditávamos que estávamos razoavelmente preparados. Em 2018, passou uma tsunami pela Justiça Eleitoral, porque nós não tínhamos noção do que viria. E nós estamos sempre procurando encontrar aqueles espaços que a gente possa nos preparar. Agora, o desafio nessa eleição além das fake news, e nós vamos entrar nesse tema, já vou dar um spoilerzinho aqui, é enfrentar a novidade no sistema tecnológico mundial, que é a inteligência artificial. Então, vejam que a cada eleição é um desafio. E nessa é uma eleição municipal, que envolve, só aqui no Rio Grande do Sul, 497 municípios. Sim. São 497 realidades diferentes. Então, às vezes, E 497 vezes o número de candidatos. Exatamente. Prefeitos então, na verdade, e vereadores. Nós teremos milhares de candidatos e que, infelizmente, têm nas suas estratégias utilizar as redes sociais, utilizar as ferramentas e até mesmo disseminar fake news. Bom, doutor, e como o TSE irá tratar o uso da inteligência artificial nas eleições municipais? Esse é um tema bem interessante, porque o TSE veio desde 2018, nós criamos um plano nacional de enfrentamento à desinformação, 2020 tivemos bastante sucesso, 2022 era uma eleição bastante difícil, mas que ainda não tinha esse fenômeno tão forte da inteligência artificial. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, na verdade, uma série de entidades tem se preocupado com esse tema, e o TSE, nas resoluções, porque é o artigo 57J da Lei das Eleições, ele delega a competência ao Tribunal Superior Eleitoral para regulamentar na medida do desenvolvimento tecnológico. Porque, óbvio, o legislador não podia imaginar, há 10, 15 anos atrás, todo esse desenvolvimento tecnológico que nós estamos passando hoje. Então, o TSE, nas resoluções da eleição de 2024, que deve sair até dia 5 de março, terá dispositivo na qual a primeira versão, que foi colocada a escrutínio público nas audiências públicas que foram realizadas no final de janeiro, indicativos de uma tentativa de regulamentar a inteligência artificial. Mas a regulamentação, a prévia, seria no sentido de deixar explícito que aquela propaganda foi produzida por mecanismos da inteligência artificial, que o eleitor saiba que aquilo não foi produzido por humanos, e sim pela tecnologia. Tem que vir expresso. A proposta inicial do TSE é que eu acho até uma proposta bastante ainda limitada, porque efetivamente a gente não tem ainda elementos para avaliar melhor, mas é o possível, de repente, nesse momento, informar. Né? Então, se nós nos deparamos com uma propaganda nas nossas redes sociais de algum candidato que foi produzida pela tecnologia, não pelo humano, o que eu falo humano, só para deixar assim mais explícito, é um vídeo que a gente faz falando, né? Como a gente faz aqui. A minha voz, a minha imagem, mas não sou eu que estou ali aquele falando. Vídeo que nós mesmos produzimos. Mas eu posso pegar essas imagens e manipulá-las no sentido de melhorar ou adaptar através de um programa de internet, de um programa da inteligência artificial. Então, o que o TSE, nesse momento, né, isso não está ainda definido, mas até 5 de março tem que ir ao plenário para aprovar, é que o eleitor tenha direito a essa informação, que aquela matéria ou aquela propaganda foi produzida com o uso da inteligência artificial. Talvez seja o limite que nós tenhamos hoje, em termos de regulamentação, mas o nosso Congresso vai ter que se debater sobre esse tema para a vida. Mas também as parcerias, a gente teve aqui o Dr. Marcelo, que trouxe toda aqui uma explicação, para mim foi fantástica a aula sobre o uso da inteligência artificial. Então, uma parceria também do Tribunal Regional do Trabalho, então, o Dr. Marcelo, TRT, da área de perícia, também está auxiliando o nosso TSE nas eleições. Então, essa cooperação e essa preocupação dos tribunais
da área da justiça é bem importante também, né? Esse é um projeto inédito na Justiça Eleitoral, né? Em regra, a Justiça Eleitoral se utiliza dos trabalhos da perícia da Polícia Federal. No entanto, esses temas são o que nós chamamos de processo civil eleitoral. Então, eles não são processos criminais, em tese, se utilizava a Polícia Federal. Agora, esse convênio com o TRT aqui da 4ª Região, que é comandado ali pelo meu colega Marcelo Luca, quero mandar um abraço para ele, é um colega de longa data e um amigo de longa data, e é uma inovação, né, no Brasil, não existe em outro estado. Então, o TRE do Rio Grande do Sul, junto com o TRT4, utilizando das estruturas públicas, poderá atuar em processos cíveis eleitorais que tenha como foco identificar eventual manipulação. E, casualmente, nós já temos casos. Semana passada eu estava estudando um caso de Maringá, na qual um candidato, um prefeito, ingressou com uma ação pedindo uma liminar para retirar um vídeo que foi fabricado, na qual ele, que seria naturalmente candidato à reeleição, estaria afirmando que não seria candidato à reeleição, apoiando uma outra pessoa da oposição. Vejam como chega esse nível de manipulação, né? Com a voz dele, mas ele colocou nos autos. E hoje está perfeito. Perfeito. Imagem, então, e esse áudio foi compartilhado. Nós temos lá no processo pelo WhatsApp. A dificuldade é como retira esse áudio, inclusive, de circulação. Então, vejam como nós já temos precedentes aqui nas eleições municipais de uso de inteligência artificial e até a gente, nesse caso, nós qualificamos um pouco mais próximo da deepfake, né? Que foi utilizada na eleição 2024, se vocês lembram, 2022. Se vocês lembram aquela deepfake do Jornal Nacional, que divulgava uma campanha, uma pesquisa com dados errados, com a voz e a fala e a imagem do William Bonner e da sua colega de bancada. Ou seja, a deepfake ela foi experimentada nas eleições de 2022 e poderá ser utilizada, a gente já tem esse exemplo aqui nas eleições de 2024, e o trabalho do Marcelo Luca é exatamente identificar essa deepfake ou essa manipulação ou essa alteração do vídeo. Então é um convênio que vai ser modelo para todo o Brasil. Eu já estou fazendo propaganda em todos os territórios. Parabenizo pela iniciativa. Bom, doutor, como as fake news atuaram para criar a desconfiança sobre o sistema eletrônico de votação? Esse é um outro espaço, né? Como eu disse anteriormente, a Justiça Eleitoral se preparou como justiça, né? Como é que a gente acessa ao Poder Judiciário? Eu tenho uma demanda contra a Amanda, né? Alguma questão que eu quero demandar contra ela, então é entre particulares. No caso da Justiça Eleitoral, é entre candidatos, né? No entanto, principalmente em 2018, houve uma estratégia eleitoral, isso mundialmente, né? Não é só no Brasil, mas principalmente no Brasil, de ataque ao sistema eletrônico de votação. Veja, eu sempre uso toda a cautela para dizer sistema eletrônico de votação, porque nós popularmente encontramos toda a fala pública, a redução pública na urna eletrônica. Então, as perguntas são sobre a urna eletrônica. Mas o sistema eletrônico de votação é muito mais do que a urna eletrônica. É todo o sistema do cadastro eleitoral, é todo o sistema de auditorias, ou seja, é um conjunto de ações que envolvem o sistema eleitoral que está lá na urna. Então, a dificuldade nossa é efetivamente combater essas fake news e demonstrar para a população que o sistema é confiável, né? E isso a gente tem feito, tem vários mecanismos, inclusive a gente pode depois detalhar alguns. Bom, pessoal, agora eu vou chamar um intervalo bem rapidinho de 30 segundos com o nosso apoiador Fortus Group e já voltamos. Que tal ganhar o prato do seu acompanhante? Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por um ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas,
Rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos e aproveitando que hoje é segunda-feira, eu te convido para dar uma passadinha no nosso Instagram, papocerto.com.br, para conferir a agenda da semana. Então, doutor Edson Borowski, que é servidor do nosso Tribunal Regional Eleitoral, que é também bacharel em Direito, economista, me corrigiu no advogado, não, bacharel em Direito, não sou servidor público. Dando continuidade aqui no nosso papo de política de hoje, estamos tratando aqui sobre fake news. Por que outros países, pelo menos eu não conheço, não usam o nosso sistema de urnas eletrônicas? Essa é uma pergunta bem interessante e muito importante, né? É por isso que a gente precisa de informação. Primeiro, cada país desenvolve uma solução para o seu problema. Então, por exemplo, países que não têm dificuldades em eleições, em fraude nas eleições, não tem necessidade de desenvolver um sistema de votação eletrônico. Por exemplo, eu estive no Uruguai, inclusive tem um livro publicado. O Uruguai é um país pequeno, 3 milhões de habitantes, em torno de 2 milhões e 100 mil eleitores, e eles incorporaram tecnologia na transmissão dos dados, né, na comunicação entre as sessões eleitorais e a Câmara Eleitoral, mas o sistema de votação continuou de papel. Mas é 2% do eleitorado Exatamente, brasileiro. é um eleitorado praticamente da região metropolitana de Porto Alegre, ou menor até, né? Então, vejam, o custo desse país não é viável para desenvolver um sistema eletrônico de votação. Mas existem sistemas eletrônicos de votação em várias regiões do mundo, né? Aqui mesmo no Paraguai, eu estive em abril do ano passado, eles utilizaram uma máquina de votar feita por empresa argentina, ou seja, por terceirizado, não é nem do tribunal, né? Os Estados Unidos têm uma legislação que cada estado determina o seu procedimento de votação e em vários deles são utilizados equipamentos eletrônicos de votação. A Letônia utiliza votação em casa através da Eles têm um certificado digital que você, no seu computador, digita lá o seu voto. Então, cada país tem a sua cultura. E a urna eletrônica, vejam, vamos resgatar aqui quase 30 anos de história. Em 1994, nós tivemos uma anulação de eleições, por exemplo, no estado de Alagoas e parte do Rio de Janeiro. Então, a solução encontrada na época foi tirar o componente humano, evitar o máximo a manipulação humana do processo de votação, de apuração, de transmissão dos dados. Então, a urna eletrônica ela vem para resolver um problema do Brasil. E em outros estados, outros países, existem sistemas eletrônicos de votação. E é por isso que eu falo, nós não podemos pensar no sistema eletrônico apenas como a urna eletrônica, até porque ela não é urna, né? Ela é um computador que registra os votos Sim. no local da sessão eleitoral. Bem. Bom, doutor, e as eleições em outros países, como foram as suas experiências como observador delas? Essa é uma experiência até que começou como um lobby ou um passeio, né? Eu estive em 2019 no Uruguai, acompanhei tanto as eleições internas quanto as eleições oficiais, e é um tema que apaixona qualquer um, né? Quem atua no direito eleitoral, quem é servidor da justiça eleitoral, é naturalmente um apaixonado por eleições. Então, nesses espaços, nós acabamos conhecendo tanto o processo de votação, quanto a cultura política do país, compreendendo por que fazem de um jeito e não de outro, e se despindo dos nossos preconceitos, né? Ou seja, nós sempre levamos para fora do Brasil o que nós temos como concepção nossa. E nós temos que nos despir. Quando a gente chega em outro país, a gente tem que deixar os nossos preconceitos no Brasil e tentar entender como é que o país chega lá. Então, em 2021 eu estive no Equador, acompanhando as eleições presidenciais, 2022 na Colômbia, né, estive em Bogotá, e agora, em abril de 2023, estive em Assunção, acompanhando as eleições presidenciais
do Paraguai, já estou credenciado pelo Instituto Nacional Eleitoral do México para acompanhar as eleições presidenciais que acontecerá em 2 de junho. Portanto, já temos uma nova viagem para acompanhar. E as fake news acompanham essas suas viagens a esses outros países? Temos também nos outros países fake news? Temos. Infelizmente, esse é um fenômeno mundial. Né? E é interessante como eu venho desde 2019, ou seja, são 5 anos acompanhando in loco as eleições. Em 2019, no Uruguai, isso era muito ainda incipiente, até pela cultura política do Uruguai, mas eu acompanhando agora, o Uruguai vai ter eleições em outubro também, vai ter eleições presidenciais esse ano. Já mudou. Né? Para as eleições de 2024, já temos as fake news como padrão na eleição do Uruguai. E nos outros países também, o Equador, o próprio Conselho Nacional Eleitoral do Equador foi vítima, assim como o nosso TSE, de uma série de fake news que atrapalham o sistema de votação, que atrapalham o processo de votação. Então, as fake news, infelizmente, é um processo mundial e é uma estratégia utilizada em todas as campanhas eleitorais atualmente. E, doutor, qual a próxima eleição que o senhor irá acompanhar como observador eleitoral? Eu acabei dando spoiler aqui, né? Então, já estou credenciado para ir ao México. Né? Eleição presidencial. Eleição presidencial. Será a maior eleição. Também tem eleições para governadores e para o Congresso mexicano. Então, essa é uma eleição já projetada. Estarei lá no dia 2 de junho. E quem quiser acompanhar nas minhas redes sociais, nas eleições, geralmente eu faço vídeos, mando... Qual é então, a sua rede social? Pode procurar lá no Instagram, o Borowski Edson, né? Ou no Facebook, às vezes a gente faz ao vivo, às vezes a gente produz o material para... inclusive, no meu Instagram tem um vídeo que eu demonstro, né, o funcionamento da máquina de votar, porque eles, inclusive, não chamam de urna eletrônica no Paraguai. Máquina de votar. Né? E é semelhante à nossa? Não, é totalmente diferente. É um fliperama? É totalmente diferente. É uma espécie de tela touchscreen. Uma tela. Né? Que é uma maleta, uma tela touchscreen que você vai selecionando os candidatos. E, ao final, ele grava esse resultado num chip que é acoplado a uma espécie de boleta. Né? Eles chamam de boleta, que seria a cédula eleitoral que nós temos aqui. Então, a dificuldade sempre é a gente adaptar os termos. E no nosso caso aqui, esse chip ele fica dentro da urna. E a urna ela só é lida num local específico. É diferente de ter o chip. Eu acho até mais seguro. Nós tivemos um caso, por exemplo, no Paraguai, né, que uma grande quantidade desses chips, que eles são previamente acoplados nessa boleta, é como se fosse um cartão, né? Sim. Que tem lá o chipzinho. Eles, quando foram fazer os testes, que era uma empresa privada que produziu a máquina de votar e a papeleta, os chips já tinham informações. Né? Então, isso gerou uma desconfiança muito grande e precisou ser feita uma nova geração de boletas com novos chips. Então, veja como a coisa é complexa. No Brasil, toda essa informação é gravada em 2 dispositivos na urna eletrônica, tanto na flash interna, que nós chamamos, né, ou seja, numa memória interna, e depois essa memória grava no chamado pendrive, que é aquilo que a gente vê no final da eleição, que tira da urna e faz a transmissão para o TSE. Então, são processos diferentes conforme caso a caso. Para finalizar, quando teremos as regras para as eleições de 2024? Temos pouco tempo. O TSE fez as audiências dia 24, 25 e 26 de janeiro para ouvir a sociedade. E o prazo final é 5 de março. Então, até 5 de março nós teremos todo o regramento para as eleições municipais de 2024. Amanhã, dia 5. Então, para já. É rapidinho. Pessoal, todas as perguntas que foram enviadas, então, elas serão respondidas agora já no término do programa. E, doutor Edson, muito obrigada pela tua presença. Veio lá de Caxias para prestigiar o nosso programa. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. Se precisar, eu venho de novo, não tem problema. Ótimo. Muito obrigado, agradeço a todos que nos assistiram, deixar um abraço muito grande a quem nos assiste e segue pelas redes sociais lá de Cambará do Sul. Ficamos por aqui então e amanhã mais um Papo Certo inédito, especialmente para vocês. Até lá!